Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Júnior Trovão quem vos fala. Que alegria estamos aqui nesta quinta websérie, nesta quinta live desta websérie escatológica, falando acerca das horas derradeiras em que a Igreja de Cristo está vivenciando sobre a face da terra. Vivenciamos os últimos instantes da casa, da Igreja de Deus sobre esta terra, e esses assuntos das quais estamos abordando aqui são de fato os assuntos derradeiros dessa hora final e é um alerta para a igreja do Senhor Jesus nessa hora final. A verdade é que temos a oportunidade de fazer com que estas lives também fiquem gravadas e as pessoas vão poder usufruir dessas lives posteriormente no meu canal do YouTube, depois aqui no Instagram e também na minha página. O pessoal terá a oportunidade de estar sendo edificado através dessas páginas que Deus nos deu para evangelizar a noiva do Cordeiro. E isso é um alerta que Deus está me dando a oportunidade de fazer na nação brasileira. Sempre tive o desejo de me aprofundar mais, de falar com mais profundidade acerca das últimas horas, embora nesses 24 anos que sirvo a Deus, me dediquei ao máximo a estar estudando a escatologia bíblica e desta feita Deus me dará a oportunidade de falar para vós nestas lives, do total de 7 lives. Estaremos aqui até sexta-feira, nesta websérie das lives escatológicas, acerca dos últimos acontecimentos, sobre os últimos instantes da igreja na face da terra. Você que já chegou, você que está conosco nesta live, façam um favor, façam bem às pessoas que precisam ouvir o que vai ser dito aqui, façam bem a elas, façam bem a você, porque você também estará evangelizando. Compartilha, coloque nos grupos de WhatsApp, coloque no grupo da família, coloque no message, no direct. Vamos lá, compartilha com mais alguém, chame mais alguém para assistir esta live conosco, em nome do Senhor Jesus. Creio que Deus vai honrar o que vai ser dito aqui mais uma vez. Ontem não foi possível o pastor Júnior Trovão estar na live, devido a alguns problemas que surgiram, né? Como eu disse, eu fiz um post no Instagram, na minha página, no canal do YouTube, e disse minha filhinha ficou adoentada, e assim, repentinamente, de uma hora para outra, e a gente logo entendeu que não se tratava apenas de uma enfermidade, se tratava de um contra-ataque das trevas, e a gente começou a orar muito, orando, até que minha filha, para a glória de Deus, amanheceu hoje perfeita, não precisou sequer fazer um exame. Levamos ela ao médico, né? E o médico disse que se ela não melhorasse, teria que ser feito algo mais apurado. Mas nós oramos, entregamos na mão do Senhor antes de ir, e depois que nós voltamos do médico, continuamos orando pela vida dela, e Deus restaurou a vida da minha criança. Sempre haverá os ataques, os contra-ataques, porque aquilo que eu me predispus a fazer nesta noite, nessas lives, é justamente um alerta para a igreja brasileira. Então, eu tenho certeza que muita gente está sendo edificada. Eu já tenho recebido centenas de testemunhos, as pessoas observando como é descomplicado aprender o Apocalipse, como é descomplicado aprender acerca dos assuntos da hora final. E eu creio que Deus, nessa hora derradeira, através dessas lives, através daquilo que Jesus tem entregado a minhas mãos, Deus vai levantar uma geração muito grande de pregadores e pregadoras com mensagens escatológicas. E acredito, até mesmo as pessoas que vão ouvir estas lives, as pessoas que vão receber através dessas lives. Existem cantoras que vão receber mensagens através dessa live e vão compor hinos. Existem cantores que vão receber mensagens através dessas lives e vão compor louvores ao Senhor. Deus abrirá o teu entendimento e louvores extraordinários serão louvados e serão mensagens através dos cânticos que vão alertar
a igreja alertar o mundo nesta hora final. Precisamos pregar o evangelho com mais intrepidez, precisamos pregar o evangelho com mais graça, precisamos pregar o evangelho com mais força, com mais ímpeto, vindo da pessoa do Espírito Santo, e fazermos um alerta para esta geração nesta hora final. Jesus está voltando e as consequências para aqueles que ficarem serão muito grandes. Então, a gente precisa alertar esta geração do que está por vir. O porvir estar aí, e logo após a partida da igreja, muitos vão sofrer, e a gente não quer que isso aconteça. Nem o próprio Deus quer que isso aconteça. Então, fique atento, compartilha com alguém, porque será extremamente forte o que Jesus tem para fazer aqui nesta noite. Eu creio no milagre, eu creio no projeto, e hoje nós estávamos em oração, pedindo direção a Deus para que o que nós iremos abordar aqui hoje. Então, os levantes têm sido muito grandes, por incrível que pareça, ataques frontais espirituais. Eu e a equipe, só para você ter uma ideia, logo no primeiro dia que nós começamos a fazer a live, a equipe que está conosco tem um notebook, um sistema poderoso, irmãos, que consegue renderizar um vídeo de 3 horas e minutos. E no dia da live, simplesmente o notebook apagou, tudo apagou, a internet caiu, e foi sempre uma batalha, sempre uma batalha. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que a gente está fazendo nessas lives é algo sério. Nós não estamos aqui para brincar. Eu não vim aqui para brincar. Eu não estaria aqui brincando. Eu não estou brincando de fazer uma live. Isso aqui é muito sério. Hoje a gente conversou com a equipe. Eu digo que nós estamos entregando à nação brasileira é algo que vai mudar a mente deles, é algo que vai mudar a vida deles, é algo que vai livrar centenas e centenas de pessoas do inferno, que vai fazer com que essas pessoas tenham desejo de ir para o céu, que vão fazer com que essas pessoas vão passar a amar a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem sabe pela vida que você está levando hoje, você não tem desejo que Jesus volte. Talvez você esteja tão ocupado com as coisas desse mundo que você não tem desejo em seu coração em gritar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, mas eu tenho certeza que não foi você que se colocou aqui em frente a esta tela do seu computador, da sua TV. Não foi você, é o Espírito Santo que fez você chegar aqui. E se ele te colocou aqui, você está no começo, você estará no meio, você estará no final. E tenho certeza que Deus falará poderosamente com a sua vida. Então, compartilhe essa live com mais alguém, porque essas lives e o que Deus tem me entregado, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Trovão, mas por quê? Porque o que Deus tem me entregado não é meu. Então, o que está sendo ensinado vem da parte dele, vem das escrituras, a inspiração é dele. Então, o que é do trovão não muda ninguém, mas o que vem de Deus através da minha vida, com certeza mudará a sua vida. Eu sou apenas um canal e por mim passará aquilo que Deus tem feito, vai ser realizado, e eu tenho certeza que Deus vai te honrar poderosamente. Então, vamos ler as Sagradas Escrituras. Eu vou tentar aqui hoje só ler o texto com óculos e tirar, em nome de Jesus. E o texto que Jesus me deu está em Apocalipse, capítulo 16, o versículo de número 13. Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 13. Se os irmãos estão nos ouvindo bem aí, dá um alô, dá um ok, está tudo certinho. A equipe está dizendo ali que também está tudo certo. A nossa equipe que está aqui atrás também está dizendo que está tudo certo. Graças a Deus, está tudo bem para a glória do nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 13 em diante, diz assim: E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rães. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia.
do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado é aquele que se mantém alerta e conserva as suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Então, os três espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Irmãos, é interessante que muito se fala acerca do Apocalipse. Alguns falam, mas poucos conseguem compreender. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma linha em que muitos têm várias interpretações, ele é interpretativo, mas com a ajuda do Espírito Santo, lendo também sobre outros vários escritos acerca dos mesmos, muitos mestres que ensinam acerca desse texto, seminários, doutores, pregadores, congressos que abordam esse tema, escritores, as casas publicadoras que publicam acerca do Armagedon e também filmes evangélicos falando acerca do Armagedon. Mas essa é a última batalha. É a batalha derradeira que acontecerá literalmente em Israel. Vou repetir, é uma batalha verdadeira, literal, que acontecerá literalmente em Israel, no Vale do Meguido. Essa batalha é chamada de a batalha final. É uma batalha entre o bem e o mal. É uma batalha entre a luz e as trevas. É uma batalha entre Cristo, Satanás, os demônios, o falso profeta, o anticristo e a humanidade. E por incrível que pareça, segundo a Bíblia, até bestas feras fará parte desta batalha. A Bíblia nos mostra que isto o acontecerá. Este local, chamado de Vale do Meguido ou o Armagedon, ele está preparado. Eu já tive a oportunidade de ir a Israel uma única vez e pretendo voltar novamente à Terra Santa, mas esse local, o Vale do Armagedon, ele já está preparado. Tem praticamente 30 quilômetros de comprimento por 22 quilômetros de largura, pronto para um grande combate, pronto para uma batalha que, segundo diz a Bíblia Sagrada, se sairão do inferno, virão forças infernais compostas por 200 milhões de demônios. Vou repetir, virão forças infernais com 200 milhões de demônios para esta batalha. E nesta batalha, esses demônios precisam de corpos. Nessa batalha, esses demônios precisam de corpos para que esses demônios possam habitar. Eles precisam de corpos para estar habitando. E eles vão usar homens, eles vão usar animais, exércitos estarão ali, reis estarão ali, presidentes estarão com seus dando ordem aos seus exércitos para partirem para Jerusalém. Gente do mundo inteiro, escute isso, gente do mundo inteiro vai sair em direção a Jerusalém para destruir a nação de Israel. Até hoje já tentaram. Até hoje, até os dias atuais, até o prezado momento, Israel já foi muito provado. Quando você chega em Israel, você vê as nações que estão circunvizinhas, como o Egito, a Síria, a Cisjordânia, Jordânia. Você vê países que estão ao redor de Israel, que facilmente poderia varrer Israel do mapa. Mas a Bíblia diz que tem um anjo que guarda essa nação chamado Miguel.
este anjo guarda esta nação. E você, ao observar Miguel guardando esta nação, você vê a dimensão e o poderio que um anjo de Deus, do alto escalão chamado Miguel, este anjo é um anjo de guerra, que quando a Bíblia diz no livro de Daniel, que quando Daniel se predispôs a dobrar o seu joelho e colocar o seu coração diante de Deus, ele ora ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que naquele momento, quando ele ora, a Bíblia diz que Gabriel desce com a resposta das orações de Daniel. E diz a palavra do Senhor que naquele momento o príncipe da Pérsia, ele se opõe a Gabriel. Eu já vi alguém dizer que aquilo ali é um homem literal. Como um homem literal vai opor-se a um anjo? Um homem não tem como lutar com um anjo, porque o anjo é 300 mil milhões de vezes mais poderoso do que um homem. Ele tem poder de destruir um homem, ele tem poder de destruir a cidade, destruir o mundo, se Deus assim permitir. Então, aquilo de fato, literalmente, é o próprio Satanás. Tanto que o próprio Gabriel, quando esteve diante de Daniel, ele disse: Homem muito amado do Senhor, eis que eu, desde o primeiro dia que tu se colocasse a orar o teu Deus, a clamar a Ele e a inclinar o teu coração na presença dEle, são ouvidas as tuas súplicas. E eu desci como resposta das tuas orações, mas o príncipe da Pérsia, ele se opôs no ar, 21 dias em batalha comigo, até que Deus mandou o seu príncipe, um dos príncipes dos exércitos celestiais, Miguel, batalhou contra ele e o Senhor deu vitória e por isso eu estou aqui. Então, olha que coisa interessante, irmãos. Você vê que Miguel é um anjo tão poderoso que ele então guerreia contra Satanás e vence Satanás. Você vai ver que no combate com o corpo de Moisés, a Bíblia diz que Miguel também batalhou contra Satanás e escondeu o corpo de Moisés. Ou seja, você observa o poderio deste anjo, você observa como Deus deu tanta graça, deu tanto poder a este anjo, colocou ele numa escala muito grande. Aí você observa que este anjo tem a incumbência de guardar a nação de Israel. Aí você observa, se um anjo, que é criatura, tem esse poder para guardar uma nação, imagina o Criador do anjo, imagina o Criador do céu, imagina o Criador da terra, imagina o Criador de todas as coisas. Irmãos, eu fico olhando, às vezes o trovão está viajando, às vezes eu estou viajando, e quem teve a oportunidade de viajar de avião, sabe do que eu estou falando. O avião chega a mais de 10 mil metros de altura, 3, 4 mil metros de altura, chega até mais do que isso. Eles, em estado de cruzeiro, né? Eles alcançou a altitude de cruzeiro e chega lá a 10, 12 mil pés de altura. Então, eles estão a 3, 4 mil metros de altura. E quando você está lá em cima, você vê de fato como um carro é tão pequeno, parece que dá para você segurar o carro com a ponta da sua unha, de tão pequeno que fica um carro. O ser humano, lá de cima, nem a sua criação, e os homens são petulantes, os homens são arrogantes, os homens, de fato, são petulantes diante do Senhor. Então, escute isso aqui, como os homens são, irmãos. Eu fico observando como Deus vê os homens tão pequenos, os homens parecem uma formiga diante de Deus, mas Deus ainda está deixando o homem fazer, Deus ainda está deixando o homem achar que é alguma coisa, Deus está deixando o homem achar que ele é alguma coisa, quando na verdade Deus é que tem o controle de tudo. Algum imprevisto? A internet caiu, irmãos.
A internet caiu de novo. Ninguém disse que seria fácil, né, irmão? Só um minuto, aguarda um minutinho aí, irmãos. Ao vivo é assim mesmo. Mas a internet caiu, cara. Deus, tudo bom? A internet caiu. Que luta. A internet caiu, velho. Voltou? Ai, pastor. Voltou? A internet caiu, irmãos. É uma guerra, né? Vê se o áudio está funcionando, não. Vamos lá. Oi? Não entendi? Meus irmãos, compartilha de novo. É uma verdade que tem que ser dita. Tudo que a gente se propõe a fazer para Deus é complicado, irmãos. Tudo que a gente se propõe a fazer para o reino de Deus é guerra. Satanás sabe que a gente não está brincando. Ele sabe que as coisas aqui são sérias. Caiu de novo? Momento. Oi? YouTube tá ok. Peraí, eu vou começar de novo aqui no... A equipe está tentando restabelecer aqui a conexão. Uma guerra. Instagram. Voltou o Instagram. Voltou. A página está funcionando? Ok. Meus irmãos, compartilha de novo. Compartilha de novo, porque há uma guerra para a gente perder o raciocínio, para a gente perder aquilo que a gente estava montando, elaborando. É sempre uma guerra. Não há nenhuma questão de denúncia, nada. É uma guerra na própria internet. A internet é boa, não falha, tem muitos megas, mas a gente está vendo que de fato é uma batalha. Estabeleceu? Tudo certinho? Então, Deus tem permitido, de fato, os homens fazerem algumas coisas sobre a face dessa terra, mas é Deus que está no controle da mesma. Pega aí, por favor, compartilha novamente nos grupos, compartilha com as pessoas, fala que a internet voltou e vamos juntos navegar sobre esse texto que Deus me deu agora. Então, acontecerá a última e derradeira guerra, chamada Guerra do Armagedon. Então, observa que Deus tem permitido que Miguel possa cuidar da nação de Israel. Miguel possa, de fato, proteger a nação de Israel. Então, isso quer dizer que existe um cuidado de Deus com essa nação para guardá-los e protegê-los, porque Israel, de fato, faz parte do relógio escatológico de Deus. Quando nós olhamos para o que acontece com a nação de Israel, a gente observa como está o cenário escatológico, como está o relógio escatológico de Deus. Israel, de fato, é esse relógio e conota que nós estamos, de fato, vivenciando a hora derradeira. A nossa geração é essa geração derradeira, a geração do arrebatamento é esta geração. Então, a gente observa justamente o que está acontecendo no cenário através da vida de Israel. E dentro do texto que eu acabei de ler, para os irmãos aqui, já se encontra justamente nesse período, é o período da grande tribulação.
é um período o período mais tenebroso da história da humanidade, é justamente esse período chamado a Grande Tribulação. Pastor, quantos anos durará a Grande Tribulação? Durará cerca de 3 anos e meio. E o período mais triste é um período de 7 anos, mas é um período de 3 anos e meio da falsa paz, aonde o anticristo ele estabelece de fato, ele estabelecerá de fato um acordo com Israel. Ele firmará um acordo de 3 anos e meio, como eu disse na live anterior, Daniel 9:27. Ele estabelece um acordo de paz entre árabes e judeus. Ele faz com que o que ninguém conseguiu fazer até os dias atuais, ele vai conseguir no seu governo ganhar credibilidade. O anticristo ganhará credibilidade mundial. Ele ganhará credibilidade porque ele fez o que ninguém fez até os dias atuais. E ele fará. Então, mas só que vai chegar o momento dos 3 anos e meio finais, que a Bíblia diz que ele quebrará esse acordo de paz. Ele mesmo desejará quebrar o acordo de paz, que era um acordo de paz de 3 anos e meio, aonde a Bíblia diz que o anticristo vai trazer paz e segurança sobre a face da terra. Tanto como eu disse na live anterior, que o mundo vai começar a gritar que está havendo paz e segurança. A própria Bíblia diz em Tessalonicenses, quando começarem a dizer a paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição. Isso quer dizer que o anticristo estabelecerá uma falsa paz sobre a face da terra. O anticristo estabelecerá uma falsa segurança sobre a face da terra. Então o mundo vai voltar de fato a sua atenção para esse homem. O mundo vai voltar a atenção para ele. O mundo vai desejar que este homem permaneça. O mundo vai olhar para esse homem e vai entender que ele é a solução que faltava. O que nenhum outro homem conseguiu, o anticristo conseguirá no mundo. Por quê? Porque o poder de Satanás estará sobre a mente dele. Se Jesus é o Filho de Deus, o anticristo é o filho do diabo. Se Jesus é a luz, o anticristo é o filho das trevas. Então, se a gente observar bem, o poder de Satanás estará investido na mente do anticristo. O anticristo governará o mundo de acordo com o poder e a inteligência de Satanás. Estarão justamente sobre o anticristo. O poder de Satanás estará na mente maligna do anticristo. É o homem que vai receber o poder de Lúcifer, assim como Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O anticristo dirá que o poder de Satanás foi lhe dado. Então ele guiará o mundo com a mente de Lúcifer. Ele guiará o mundo com a mente das trevas. Ele guiará o mundo com o poder de Satanás. Mas como não vai ficar barato, a Bíblia vai dizer que Deus descerá a sua ira sobre ele. Deus descerá a sua ira sobre o falso profeta. Ele quebra o pacto. E o que o anticristo desejará fazer? O anticristo vai desejar ser adorado. O anticristo desejará governar o mundo agora na sua totalidade. A partir desse momento, o plano do anticristo de marcar os homens, de governar o mundo, vai ser posto através da autoridade. Primeiro, falsa maneira de governar o mundo com paz, com tranquilidade, com segurança. Ele vai de fato ganhar o mundo com seu falso carisma, mas quando ele rasgar o pacto de paz que ele fez entre Israel e o mundo árabe, a sua máscara cai. De fato, ele vai mostrar agora uma outra personalidade. E agora o mundo não gostará, o mundo não seguirá os seus ditames pelo simples desejo do governo do anticristo de fazer com que o mundo adote os seus métodos, em que o mundo, através da aceitação sem ser obrigatória, da aceitação por voluntariedade, isso não vai existir mais na segunda parte, que é a grande tribulação. Agora o mundo receberá a imposição,
agora o mundo receberá ordens, e quem não cumprir pagará com a sua própria vida. Quem não cumprir pagará de fato com aquilo que de fato a Bíblia diz que nesse período ninguém vai poder comprar e ninguém vai poder vender. E quando é que o anticristo, Trovão, na sua opinião, vai implantar a sua marca sobre a humanidade? Para mim, essa implantação desta marca ocorrerá justamente na abertura do segundo selo do capítulo 6 do livro do Apocalipse. Porque é justamente quando vem o cavalo branco, como eu disse na outra live, que é o falso profeta, que é o anticristo, que trará uma falsa paz. Logo em seguida, vem o cavalo vermelho, que a Bíblia vai dizer que ele é a guerra, representando a guerra, retirando a paz do meio dos homens. A Bíblia diz que ele arranca a paz de dentre os homens. E se no local da paz, a paz é retirada de dentro dos homens, o que é que vem? A guerra. E o que é que a guerra causa? A guerra causa morte por fome, por peste, por radioatividade, por bala, por mísseis, por canhão, por tudo quanto é praga que possa destruir a vida do ser humano. Então, olha para cá, a guerra destrói plantações, a guerra destrói armazenamentos, as guerras vão destruir as alimentações sobre a face da terra. E o que que vai acontecer? O que que a Bíblia diz que vai acontecer se tem guerra sobre a face da terra? Sabe o que que acontece? Vai haver escassez de alimento, vai haver escassez de água, vai haver muita fome sobre a face da terra. É por isso que logo após a guerra, a Bíblia diz que aparece o cavaleiro do cavalo preto com a balança na mão, e a Bíblia diz que 1 quilo de trigo, o poder de compra diminui. Então, R$100, vamos supor aqui para o Brasil, R$100, não, se bobear R$100, não comprará 1 quilo de arroz. Se bobear R$100, não comprará 1 quilo de feijão. Não comprará 1 quilo de macarrão, devido à inflação estará lá em cima. É só a gente olhar hoje para a Venezuela, é só a gente olhar hoje para Cuba. Você vê que na Venezuela hoje um salário mínimo custa cerca de R$13, comparado ao dinheiro aqui no Brasil. Isto quer dizer que a inflação está lá em cima, o dinheiro se desvaloriza. E o que se dá para comprar com R$13? Pergunta se uma família que trabalha R$13 na Venezuela, um mês inteiro para ganhar R$13. Pergunta se dá para fazer uma compra de cesta básica, para que no mínimo esta família pudesse se alimentar durante um mês. Não se compra. Então, fazendo um comparativo entre a inflação que está na Venezuela e o que vai acontecer na grande tribulação, é mais ou menos isso. A inflação lá em cima, o dinheiro se desvaloriza, a comida por um preço absurdo, porque você olha para a Venezuela e você vê que o alimento está escasso. Você olha para Cuba, você vê que o alimento está escasso. Se desvaloriza o dinheiro, a inflação está lá em cima. Então, olha que coisa interessante, só vai poder comer quem tem muito dinheiro. O que o anticristo vai fazer? Só que a comida não será comprada pelo dinheiro que eu tenho, pelo dinheiro que as pessoas têm. Olha que os irmãos irem para o YouTube. Se caso eu tiver dificuldade, vá para o YouTube, porque o YouTube não está caindo, irmãos. Está caindo aqui a nossa internet. É uma guerra, né, irmãos? Uma guerra. O YouTube não está caindo. Se os irmãos quiserem ir lá para o YouTube, vá que é melhor em nome do Senhor Jesus. Então, compartilha aí, os irmãos da minha página do Instagram. Compartilha em nome do Senhor Jesus. Compartilha aí, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos fazer, é assim mesmo, é com guerra, eu estou pregando sobre guerra.
E é com guerra que a gente vai vencer essa batalha. Se o diabo está pensando que eu vou desistir, se ele está pensando que vai tirar minha linha de raciocínio, ele está enganado. Porque eu estou aqui debaixo de oração, irmão. A gente está aqui debaixo de oração. A gente não está aqui brincando. Se ele está pensando que ele vai vencer essa guerra, ele não vai não, porque é maior o que está conosco do que o que está nele nos seus demônios. É o maior o que está conosco aqui. Em nome do Senhor Jesus. O pessoal, se quiser, pode sair daí do Instagram, vá para o YouTube, porque no YouTube não está caindo. Não é isso? Isso, correto. Olha para cá. Então, dando prosseguimento, acredito que quando a fome chega, a fome vai estar muito intensa e as pessoas vão, de fato, a Bíblia vai dizer que até os animais, eu preguei isso aqui aquele dia, até os animais vão sair dos seus habitares, vão vir para a cidade com fome e vai matar muito ser humano. Muitos homens morrerão pelas bestas feras do campo, que virão para a cidade e por fome já não tem mais o que comer, matarão de fato até os próprios homens, comerão os próprios homens. Então, a comida vai estar muito cara. A comida vai estar muito cara nesse período. E o que vai acontecer? É nesse momento que o anticristo, de fato, ele vai impetrar, creio eu, justamente no período em que abre o terceiro selo, o cavaleiro do cavalo preto, ele representando a fome, porque a Bíblia diz que ele tem uma balança na mão e será vendido 1 quilo de trigo por três denários em diante, por 4 denários, ou seja, vai estar 4 vezes mais caro o valor do alimento, vai ser superfaturado o valor de um alimento. Então, você observa que não vai ser fácil comer. Então, observa, se as pessoas vão estar com fome, é nesse momento que o governo vai estabelecer um limite. E vai estabelecer também um limite para que as pessoas compram, para que as pessoas vendam, para que as pessoas negociam. E eu acredito que é justamente na hora do cavaleiro do cavalo preto que ele estabelece a marca da besta. É justamente que ele estabelece o sistema da marca da besta. Ou seja, o mundo inteiro só vai poder comprar, só vai poder negociar, só vai poder vestir se tiver a marca da besta na mão ou na testa. Eu estava observando Bill Gates. Ele está investindo pesado numa vacina, e essa vacina ela tem um poder tão grande de combater as pandemias, os vírus que se seguem pelas pandemias que já existiram, como peste negra, como H1N1, como essa daí mesmo do coronavírus. Ele está montando agora uma vacina que é capaz de imunizar a raça humana de todos os vírus que já existiram até hoje. E sabe qual é o nome? Essa vacina tem um nome, e todas as pessoas que receberem a vacina, todas elas vão receber uma marca. E essa marca, ela é fluorescente, e quando é colocado em contato com a luz, aparece essa marca. E o nome dessa marca chama-se Luciferana. Olha que coisa terrível, irmãos. O nome da marca que Bill Gates quer implantar em todo aquele que receber a vacina, que vai ser imunizado de todos os vírus que já existiram até hoje. Ninguém vai pegar mais nenhum tipo de doença. Eu quero a vacina. Você quer a vacina? Então a gente dá a vacina, mas a gente vai colocar na sua mão a marca Luciferana. Todos os seres humanos serão marcados com essa marca chamada Luciferana. É muito estranho. O mundo está sendo testado para que entre justamente nesse sistema que está por vir. Então, se você observar, é justamente nesse momento da fome. Quer ver uma coisa? Olha para mim, olha para cá. Como é que muita gente vai ser marcado? Olha para cá. Eu vou te mostrar agora. Isso aqui é espantoso o que eu vou falar. Eu não vou falar o nome, escuta bem, eu não vou falar o nome para que o YouTube não derrube a live. Eu vou tentar aqui usar um nome fictício, mas para que o algoritmo não entenda que eu estou falando aqui e eles possam derrubar a live. Então, olha para cá. Olha o que está acontecendo hoje, o cenário atual, correto? O que a gente está vendo aí, o que a população mundial está se utilizando,
você vê que não tem uma comprovação científica, não tem os anos como as outras têm, nos dá que é injetável, o tempo que necessário, mínimo de pelo menos 10 anos, para se fazer aí uma boa análise, para ver a reação, para ver o resultado, a eficácia. Você observa aí hoje que não se tem. Isso foi aprovado em modo emergencial. Então, observa, mas por que a população mundial se predispôs a colocar dentro da sua corrente sanguínea, dentro do seu corpo, um objeto que nem comprovação científica tem ainda, que não se deu para avalizar as reações que pode dar no corpo do ser humano? Por que elas aceitaram? Por causa do medo. O medo fez com que a gente aceitasse algo que nem comprovação tem, porque a gente quer o quê? A gente quer ser guardado. Então, para ser guardado, não importa se vamos ser prejudicados. O importante é não morrer. Então, você observa que se a gente colocou dentro do nosso corpo algo que não tem comprovação, algo que não comprova a sua eficácia, você acha que as pessoas na grande tribulação, quando vê seu filho quando vê seu filhinho morrendo de fome, quando vê seu bebê chorando com fome e não ter o que dar para ele, não ter o que dar para ela, você acha que quando for feito o apelo, dizendo, se você quer comer, use a marca. Se você quer comer, coloque a marca. Você acha que as pessoas não vão se dobrar ao sistema porque não querem ver seu filho morrer de fome, porque não querem ver sua esposa morrer de fome, porque não querem ver as crianças chorando de fome? Eles vão se dobrar, a maioria vão se dobrar ao sistema, porque não vão aceitar ficar com o estômago vazio. Irmãos, eu nunca passei fome na minha vida, mas eu posso te dizer que, como pelo meu sistema biológico está acostumado a comer no horário, quando eu fico algumas horas sem comer, me dá uma agonia. Quando eu fico algumas horas sem comer, eu sinto uma agonia grande querendo comer. Imagina quem passa fome no Brasil. No nosso país hoje, 4 pessoas morrem de fome por dia. Então imagina a grande tribulação aonde o alimento estará escasso. Eu disse isso na outra live. Jacó demorou 25 anos na casa de Labão para ter a riqueza que teve. Quando a fome veio no Egito e no mundo inteiro, quando José estava organizando a venda de comida, em cerca de 2 anos, Jacó perdeu toda a sua riqueza e perdeu seus bens que conquistou em 25 anos, trocando por comida para não morrer de fome. As pessoas com fome, as pessoas são capazes de fazer tudo o que você imaginar para poder comer. E tanto que no período da grande tribulação, a Bíblia diz que as pessoas vão se matar umas às outras por comida. Imagina, as pessoas com um filho morrendo de fome e tendo uma pessoa que tem dinheiro para comprar comida. Se as pessoas souberem que tem alguém dentro daquela casa que tem comida, as pessoas serão capazes de ir lá, matar uma pessoa para poder comer. Então elas vão matar para poder comer. Para poder matar a sua fome, elas vão ter que matar outras pessoas. Então você vai ver o caos que se encontra. Então, eu acredito que justamente nesse momento de maior apelo, aonde vai haver guerra, aonde vai haver de fato muita morte, através das guerras, através de destruição, haverá uma destruição em massa de alimento. Então, sobrará pouco alimento no mundo para muita gente. Então, se você observar hoje, os poderosos dessa terra, eles já têm bunker, se eu não estou enganado, é na Suíça ou na Suécia, que tem um bunker que tem todas as sementes da terra. Aonde? Na Rússia. O meu assistente aqui disse que é na Rússia. Na Rússia tem todas as sementes da terra armazenadas. Por isso que é bom a gente ter uma equipe, que a gente não é como um computador que armazena tudo, mas já tem todas as sementes da terra armazenadas. Isso quer dizer que numa eventual destruição tem como se replantar tudo de novo. Irmão, o sistema está muito bem elaborado. Já existem bunkers hoje
aonde se tem casas montadas com ar-condicionado, a prova embaixo da terra, a 5, 6 andares, 10 andares embaixo da terra, que são a prova de terremoto, a prova de mísseis, a prova de furacão, do que você imaginar. Eles conseguem escapar de furacão, conseguem escapar de terremoto. Eu quero ver escapar da ira do Cordeiro. Eu quero ver escapar da ira de Deus, porque a Bíblia, oh glória, a Bíblia diz no Salmo 137, 139, verso 7, para onde fugirei eu da tua face? Para onde me ausentarei eu do teu espírito? Se tiveres no céu, aí tu está. Se tiveres na minha cama, nas profundezas, lá tu me encontraria. Não há ninguém que possa escapar de Deus. Não há ninguém que possa escapar dele. Não adianta. Pode fazer bunker, pode fazer o que quiser. A hora que os selos de Deus forem abertos, a hora que os flagelos de Deus acontecerem, a hora que a ira de Deus descer sobre a terra, não há ninguém que vai escapar da ira de Deus. Ninguém vai escapar dessa ira. Não há ninguém que vai fugir da ira de Deus e da ira do Cordeiro. Ninguém escapará. Então, escute isso aqui. Essa ira, aleluia, alabacalabaia, essa ira não é para mim. Essa ira não é para você. Essa ira é para quem ficar. Essa ira é para quem estiver aqui. Porque eu creio que a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro não permanecerá nessa terra. O Senhor irá tirar a noiva, o Senhor arrancará a noiva e a gente estará com o Senhor no céu de glória. Mas a humanidade que não se arrependeu, a humanidade que não viveu uma vida íntegra, reta diante de Deus, esta pagará um preço muito alto. Agora escute, nesse momento em que eu acabei de ler o texto, a Bíblia está dizendo que nesse momento que eu acabei de ler esse texto, olha em que circunstância estará acontecendo e que vai acontecer a batalha do Armagedon. Olha em que circunstância. Capítulo 16. E aconteceu que ouvi uma forte voz que vinha do santuário e ordenava aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Partiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E todas as pessoas portadoras da marca da besta e os adoradores da sua imagem foram atacados por feridas dolorosas e mortais. Sabe o que é isso? Eita! Do santuário, do seu santo templo, Deus dará na ordem a 7 anjos que descerão sobre a terra e derramarão as 7 taças com a sua ira. E a primeira, eu vou falar, Jesus, aleluia, a primeira taça que Deus derramará sobre a terra, a Bíblia diz que serão sobre os adoradores da besta, que tem a marca da besta e que adoram a imagem da besta. Ou seja, trovão, quem colocar a marca da besta ainda tem condição de se arrepender? Nunca! Nunca! Pastor, e quantos anos essas pessoas ainda viverão? 3 anos e meio. Só que eu vou te dizer uma coisa. Terão 3 anos e meio de paz. Eles viverão 3 anos e meio dolorosos. E muitos serão mortos logo após o colocar dessa marca. Porque a Bíblia diz que eles serão feridos com chagas dolorosas e mortais. Sabe o que é isso? Além de terem chagas dolorosas e mortais, suas almas estarão diretas indo para o inferno, sem chance de se arrepender. A ira de Deus descerá sobre a face da terra. A ira de Deus virão sobre os adoradores da besta. Aleluia. Virão sobre eles. Essa é a primeira taça. Agora olha isso aqui. Capítulo de número 16, verso de número 3. O anjo, o segundo flagelo.
E veio o segundo anjo e derramou a sua taça sobre o mar. E este se transformou em sangue como de um morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Olha para mim, olha para cá. Deus estará tão irado com a humanidade, tão irado com a humanidade, que a Bíblia diz que os homens, olha para cá, está havendo guerra. Então, pegue isso aqui. Guerra. Foi-se destruído pelo cavaleiro do cavalo vermelho, através das guerras, plantações, sementes, armazenamento de comidas, colheitas. Então, os alimentos que tem sobre a face da terra será escasso. O que os homens vão dizer agora? Já que o gado é pouco, o frango é pouco, os animais comíveis são pouco na terra. Vamos para onde? Vamos para o mar. Vamos pescar. Vamos para os oceanos e trazer de lá grandes quantidades de peixe. Aí vem Deus. Ah, aleluia. O segundo anjo vem e derrama a sua ira sobre o mar. E a Bíblia vai dizer que tudo que há no mar será morto. Tudo. Tudo que há no mar será morto. Você já viu quando um peixe morre? Você já viu o peixe morto ficar embaixo d'água? Ele fica embaixo d'água quando está vivo. Imagina a baleia. Imagina tubarão. Imagina as focas. Imagina os leões marinhos. Imagine todos os peixes boiando. O cheiro de podre sobre o mar e exalando sobre a terra. Ah! Posso te dizer, estou todo arrepiado. Posso te dizer, não haverá descanso para os homens que ficarem aqui. Não haverá descanso para quem viver sobre a face da terra na grande tribulação. Os homens, em 3 anos e meio finais, não terão descanso, não terão um sono de qualidade. Durante 3 anos e meio, não haverá descanso. E olha no que eu vou te falar. Os homens não comerão mais. Os homens não comerão mais uma alimentação saudável. Não comerão mais uma alimentação saudável, não vão comer. Não vão comer. E o que comer, pode ter certeza que a maioria vai estar contaminada por radioatividade, pelas bombas que foram soltadas durante o libertar do cavaleiro do cavalo vermelho que trouxe guerra sobre a face da terra. Bombas químicas, radiológicas. As comidas estarão contaminadas, mas assim mesmo estarão vendendo. Os homens terão tumores. Os homens terão úlceras. Os homens terão câncer. A humanidade pagará um preço muito alto por levar uma vida longe de Deus. Deus vai ferir o mar. Não terá mais um rio de qualidade, uma nascente de qualidade. Não terá mais uma cachoeira de qualidade. A ira de Deus descerá sobre as águas da face da terra. O terceiro flagelo é derramado. Capítulo 16, verso 4. O terceiro anjo derramou a sua ira nos rios e nas fontes, e todos eles se transformaram em sangue. Ei, já que não tem no mar, vamos para o rio, vamos para nascentes. Para mim, eu estive agora na cidade de Bonito, que nascente. Eu estava fazendo um mergulho, uma flutuação, o corpo ficava por cima das águas, flutuando, aparecia a parte do corpo, mas o rosto estava olhando por dentro da água e eu vi os peixes. Eu vi as nascentes, da onde elas brotavam debaixo da terra. Eu vi os peixes mais bonitos que você pode imaginar, vindo daquela, aproveitando aquela nascente de oxigênio que dela vinha. Eu vi os peixes mais bonitos que você pode imaginar. A Bíblia diz que na grande tribulação o anjo descerá a sua ira e Deus descerá a sua ira sobre as nascentes e sobre os rios. Ou seja, e transformará esses rios e nascentes em sangue. Quem é que quer beber sangue? Apesar que tem hoje uns endemoniados que bebem sangue. Faz pacto com o diabo e bebe sangue.
Na grande tribulação, você que gosta de beber sangue, inclusive humano, você vai ter sangue para beber à vontade. Eu quero ver aonde vai estar Satanás nesse dia. Eu quero ver aonde vai estar Exu Caveira nesse dia. Eu quero ver batendo o peito e dizer que é o Exu que manda em mim. Eu quero ver batendo o peito e dizer que é o tranca-rua que manda em você. Eu quero ver batendo o peito e dizer que é o tranca-rua que te guarda. Eu quero ver dizer que é a pombagira que vai trazer uma aguazinha para você beber. Hoje tu bebe sangue de boi, tu bebe sangue de ser humano, tu bebe sangue de cabra, eu bebe sangue de galinha. Eu quero ver na grande tribulação, vai ter sangue à vontade para você beber, porque os rios e as fontes serão transformadas em sangue. É o terceiro juízo. É o juízo da ira de Deus. E olha para mim, esse juízo aqui quem vai trazer não é o diabo não, filho. Porque quem vai perseguir Israel e perseguir quem vai proferir o nome de Jesus, quem não se render ao sistema do anticristo, quem vai perseguir os santos, quem vai perseguir aqueles que proclamarem o nome de Jesus é o diabo, o anticristo, o falso profeta e seus demônios. Mas a ira de Deus descerá sobre o ímpio. A ira de Deus descerá sobre aqueles que batem no peito e diz que é o Deus de si próprio, que diz que Deus é ser dinheiro, que diz que Deus é como o ministro da China agora abriu a boca e diz: Deus somos nós. Deus é o ser humano em sua evolução. Eu quero ver dizer isso quando eles estiverem na grande tribulação. Sabe o que os homens vão dizer? Tenha misericórdia e nos livre da ira daquele que está sentado sobre o trono. Sabe quem é que vai reconhecer quem está sentado no trono? O ímpio. Porque a igreja já sabe quem ele é. É o ímpio que vai dizer e gritar aquele que está sentado sobre o trono. Olha para cá. O quinto flagelo. Versículo 5 do capítulo 16. Então ouvi o anjo responsável pelas águas declarar: Tu és justo, tu és santo, eis que eras, porquanto julgaste estes crimes. Versículo 6. Porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e agora tu lhes deste sangue para beber. Isto é o que eles merecem. Olha o verso 7. E ouvi que do altar procedia a seguinte aclamação: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, és verdadeiros e justos são os teus juízos. Olha isso aqui. Pega isso aqui para ver se tudo dá glória, irmãos. Então ouvi o anjo que é responsável pelas águas. Que isso, irmão? Aleluia. Você não pegou não, irmão? Até as águas que Deus criou, Deus tem guardião sobre ela. Até aquilo que Deus criou, que a gente bebe, quem guarda é o céu. Ei, só tem uma coisa que Deus atribui ao diabo. A única coisa que ele cria. Ele é o pai da mentira, João 8,44. Só. O resto, tudo quem criou foi o grandão da Galileia. Então, olha para cá. Versículo de número 8. Veio o quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol. E foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. Verso 9. E as pessoas foram queimadas pelo forte calor, e colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra o seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Versículo de número 9 em diante. Diante de tudo isso, ainda recusaram-se a arrepender dos seus pecados para poderem render glória a ele. Olha para cá, o quinto flagelo. Deus vai dar poder ao sol para queimar os homens. A Bíblia diz que mesmo eles sendo queimados, mesmo o sol queimando os homens, a Bíblia diz, olha que coisa interessante, no versículo de número 9, as pessoas foram queimadas pelo forte calor, colocando a culpa em Deus. Olha que coisa interessante, colocando a culpa em quem? Em Deus. Agora, pelo juízo, eles sabem quem domina o sol,
eles sabem quem domina a chuva, eles sabem quem domina a praga, eles sabem quem domina o calor. A ciência não tem poder de colocar o sol mais para trás, a ciência não tem poder de colocar o sol mais para frente, a ciência não tem poder, mas o grandão da Galileia tem. O grandão da Galileia tem poder de tocar naquilo que ele criou. O grandão da Galileia tem poder de tocar naquilo que ele fez, porque quem chamou os luminares à existência foi Deus. E a Bíblia diz que ele deu poder ao sol para queimar os homens que estão sobre a face da terra. E eles estão sendo queimados e culpando a Deus. Olha para mim, a Índia hoje já tem calor na Índia que chega a 50 graus. Já tem indianos sendo queimados pelo calor do sol. Imagina Deus tocando no sol e aquecendo o sol 7 vezes mais. Olha para mim, a Bíblia diz que mesmo assim os homens serão queimados. Vão blasfemar de Deus, mas neles não se acha arrependimento para dar glória ao Senhor. Pega isso aqui. E aí, tu tá brincando ainda? Olha para mim, os caras estão sendo queimados. Eles serão queimados. Eles passarão pelo calor do fogo, pelos flagelos de Deus. Pega isso aqui. O mar, os peixes serão mortos, as baleias serão mortas, os tubarões serão mortos, os leões marinhos serão mortos, as focas serão mortas, todos serão mortos. Tudo que há de vida no oceano morrerá. As nascentes serão transformadas em sangue, os rios serão transformados em sangue, Deus vai ferir as águas, será transformada em sangue as nascentes, os homens serão queimados, mas mesmo diante de todos esses flagelos, os homens não se arrependem. E aí? Vai esperar até quando? Vai para a igreja, ouve a palavra, o pastor prega, os louvores é cantado, você chora, Deus te dá a oportunidade de ali você se arrepender. O Espírito Santo batendo na porta do seu coração para você se arrepender e você fecha o coração e você acha que vai continuar no tráfico, vai continuar na prostituição, vai continuar na vida torpe e quando estiver perto de morrer, você acha que você vai ter poder para se arrepender? Nunca! Quem te leva ao arrependimento é o Espírito Santo, não é a dor. Porque se dor levasse ao homem arrependimento, essa geração estaria arrependida na grande tribulação. Então se arrependa agora, a graça é agora, o momento é agora, a salvação é agora. Deus está te dando chance de se arrepender agora. Os homens estarão sendo queimados, mas ao invés de se arrepender, eles estão blasfemando. Filho, se não se arrependeu aqui, não é lá que tu vai se arrepender. Não é lá que você se arrepende. Se arrepende agora, no período da graça. Olha que coisa poderosa. Versículo de número 10. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reinado ficou sobre trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam as suas próprias línguas. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. A aflição foi tão grande que os homens mordiam as suas línguas. Verso 11. E blasfemavam contra Deus dos céus por causa das terríveis dores que sentiam, provocadas por muitas feridas. Contudo, mesmo assim se arrependeram das suas obras malignas que pudessem glorificar ao Senhor. Olha para mim. Olha para mim. Deus vai derramar a sua ira sobre o trono da besta. E o trono da besta ficará em trevas. Ou seja, sabe o que é? Aquilo que a humanidade achava que haveria luz. Da onde viria luz? Que a humanidade acharia que dele emergeria paz, sairia cura, porque é um homem que vai fazer muitos milagres, mas milagres feitos pelo poder das trevas. Mas quando Deus agir, Deus vai quebrar o domínio da besta, Deus vai quebrar o domínio do anticristo e do falso profeta, e vai chegar uma hora, como os próprios médicos, eu não estou fazendo aqui uma crítica aos médicos, mas por mais que os médicos tenham ciência da vida, estudam a anatomia do corpo, possam até mesmo, é como se fossem pequenos deuses, pudesse dar vida, consegue tirar o coração de um ser humano, consegue colocar no lugar novamente, fazer um transplante, estudados demais, Deus deu essa sabedoria ao médico, mas chega um estado
que o paciente está vivendo, que o médico diz assim, leva para morrer em casa. Porque tudo que a gente pôde fazer, a gente fez. Daqui para frente, só Deus pode fazer alguma coisa. Quando chamam no particular e falam, assim, fazendo uma alusão, assim também será o anticristo. Eu não posso fazer mais nada. E a Bíblia diz que os homens sentirão tantas dores, com tanta doença, com tantas chagas, que os homens morderão a língua de tanta dor. Eles morderão a língua de tanta dor que sentirão. Porque olha para cá, eita glória. Por isso que Jesus disse que nunca houve e nunca haverá dias como esse. Sabe por quê? Porque os juízos serão milimétricos. Deus fará a humanidade sentir em 3 anos e meio o que o homem não sentiu em 6.000 anos de existência até agora. O que os homens sentirão em 3 anos e meio. Nem no juízo do dilúvio a humanidade sentiu. Aonde Deus terminou com a raça humana, o homem não sentiu, mas os homens sentirão cada milímetro do juízo de Deus. Os homens não terão descanso, os homens morderão a língua, mas o que é que a Bíblia diz? Que ainda assim, os homens não se arrependerão para render glórias a Deus. Sabe o que é isso? Rapaz, olha para mim. Eu não sei como é que tu está longe ainda. Olha para mim. Olha que coisa interessante. Você acha que todo mundo que ouve o evangelho será salvo? Se fosse assim, aquela geração do dilúvio que ouviu a pregação de Noé teria que ter se arrependido. E por que Deus está te levando à igreja? Porque Deus está lutando para te salvar, para te convencer. E você fechando o coração. Sabe por quê? Ele não mete pé em porta. Deus não arromba a porta. Deus quer que ele bata na porta do seu coração e você abre, ele quer fazer morada. Eu quero bater na tua porta e entrar. E eu quero cear contigo e você cear comigo. Então escute isso aqui. Os homens vão receber a ira de Deus, mas ainda assim, nesse momento, os homens não se arrependem. Aí vem o versículo de número 12, o 6º flagelo. E veio o 6º anjo e derramou a sua taça sobre o rio Eufrates e as águas se secaram, a fim de que preparasse o caminho para que os reis que venham do Oriente... Olha para mim. Hoje o maior rio em extensão do mundo é o rio Eufrates. Por mais de 6 quilômetros de comprimento é o rio Eufrates. Está lá. É o maior rio em extensão do mundo, é o Eufrates. Quando você vê, hoje ele é a vida de Israel. É a vida de Israel e das nações que estão ao derredor, como o Egito. É o maior rio em extensão do mundo, é o Eufrates. Só que a Bíblia diz que o anjo vai descer a 6ª ira e toca nesse rio e seca ele. Como ele será secado? Pode ser que em estado de evaporação. Pode ser que o sol vai estar tão quente que em estado de evaporação o rio seca. Ou Deus toca na sua origem, Deus toca na sua fonte, onde sustenta o rio Eufrates, mantém o Eufrates sempre abastecido. Então, ou vai ser por estado de evaporação, ou Deus seca a sua fonte, o Eufrates seca. É justamente quando se seca que o rio Eufrates passa por dentro, passa por fora da nação de Israel, pelos arredores de Israel. E o que vai fazer? A Bíblia vai dizer que é justamente pelo fato do rio ter secado que o exército do anticristo vai usar esse percurso do rio, que vai vir cerca de 200 milhões de demônios habitando em homens, habitando em bestas feras, e vai marchar em direção a Jerusalém. Por quê? O sofrimento é tenso. O flagelo sobre a humanidade é tenso. Os homens estão com chagas. E nesse momento os homens estão com ira de quem? De Deus. Os homens estão blasfemando contra Deus. E quem é que está no poder? O anticristo. É nesse momento que o anticristo, a Bíblia diz, olha aqui, isso aqui é interessante. É nesse momento que no verso 13 diz assim: e aconteceu que observei que saíram da boca do dragão, que é o diabo, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Ora,
são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos e vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado aqueles que se mantêm alerta e conservam as suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Então, os 3 espíritos se reuniram em um lugar em hebraico que se chama Armagedon. Olha para cá, é nesse momento que o anticristo, o falso profeta e o diabo se unem e saem da boca deles espíritos miraculosos. Saem da boca deles. E o que vai ser? Se é miraculosos, isso quer dizer que será público. Ou seja, televisões do mundo inteiro estarão focados neles. Por quê? Porque o mundo precisa ver que, além de poder político, além de poder bélico, além de poder econômico, esses homens possuem poderes espirituais. Quem é a fonte do poder do anticristo e do falso profeta? Satanás. Então, sinais públicos serão feitos. E com esse poder bélico, com esse poder financeiro, com esses poderes espirituais, publicamente, o que ele faz? Ele faz uma convocação. Ele vai fazer o quê? Sabe, penso eu, que o discurso do anticristo será mais ou menos assim, numa rede mundial. Após fazer o que tem que ser feito com milagres extraordinários falsos, ele entra em cadeia mundial, não nacional, mundial. E observa que quem está causando todo esse mal à humanidade, olha como é que a narrativa funciona. Esse mal toda a humanidade é o Deus dos hebreus. É o Deus desse povo. Ele vai, com certeza, trazer a lume que Deus escolheu Israel, que Deus escolheu essa nação para ser sua testemunha. Então, o Deus que está causando todo o mal é justamente o Deus desse povo. É o Deus desse povo que está causando todo o mal à humanidade. E o que vai acontecer? O mundo já está com ira de Deus. A humanidade já está com ira de Deus pelo que Deus está fazendo com eles. É o flagelo, é a ira de Deus, é a ira do próprio Deus vindo sobre a humanidade. Então, se é em detrimento daquele povo que Deus escolheu, que está vindo essa ira, Deus está protegendo eles, guardando eles, o que o anticristo vai fazer? Vamos varrer esse povo em retaliação ao que Deus está fazendo conosco. Ó. Vamos acabar com esse povo. Então, ele faz uma convocação mundial para que reis de todo mundo, embora no contexto da reis, período da monarquia, mas sabemos que o mundo todo não é governado só por reis, pela monarquia, em si pelo sistema presidencialismo. Então seus presidentes mandarão seus exércitos, os reis mandarão seus exércitos de toda a parte do mundo. Então olha isso aqui, cerca de 200 milhões de pessoas, de exército poderoso, com seu arsenal, vai vir de vez para Jerusalém. Para quê? Para varrer Israel do mapa. Hitler quase conseguiu, matando 6 milhões de judeus, mas não conseguiu, não terminou com os judeus, porque Deus permitiu morrer alguns, mas não permitiu acabar com todos. E o que o anticristo vai dizer? Hitler não conseguiu, Mussolini não conseguiu, outros não conseguiram, mas nós com 200 milhões de homens, nós vamos varrer essa nação de uma vez por todas. Não vai sobrar ninguém. Isso será possível, sabe por causa de quê? Porque a Bíblia diz que os judeus voltarão para Jerusalém. Os judeus estarão em Jerusalém. Eles permanecerão lá. Então, eles vão entender que nesse período os judeus do mundo todo estão em Jerusalém. Então, vamos varrer essa nação de uma vez por todas. Olha para cá. E acredita, todo mal, olha para mim, todo mal que Deus causou a Jerusalém, que Deus causou ao anticristo, ao falso profeta e aos homens, eles vão causar toda espécie de mal aos judeus. Eu creio que mulheres serão violentadas, aqueles que não quiserem colocar a marca da besta na mão, na testa, serão imediatamente mortos. Todos aqueles que nesse período, em nome de Deus, será instantaneamente morto, serão queimadas sinagogas, escolas teológicas, igrejas serão destruídas, templos serão destruídos,
Tudo que se relaciona a Deus nesse momento será destruído pelo anticristo, o falso profeta e pelo seu exército. Mulheres serão mortas, crianças serão mortas, sem nenhuma pena, sem nenhum sentimento, porque nesse momento a humanidade está irada com Deus. E o anticristo alimentará o ódio dos homens e dos exércitos contra Israel. E diz, aí está a origem de toda essa ira sobre nós, esse povo. Então eles vão triturar os judeus. Eles vão acabar com os judeus. Só que eu deixei um verso reservado aqui, que isso aqui é interessante. Eles vão acabar com os judeus. Eles vão destruir os judeus. Só que a Bíblia diz que Deus não vai permitir que eles sejam destruídos de uma vez só. A Bíblia vai dizer que Deus ainda vai preservar uma classe. Ainda guardará um povo. A Bíblia diz, no capítulo 7 de Zacarias, no capítulo 8 de Zacarias, versículos 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Olha para mim, Oriente, aonde Israel está, Ocidente,